Imagine uma noite sem lua. O céu, outrora iluminado por um brilho prateado que guia marinheiros e inspira poetas, agora é um vazio escuro. Parece apenas uma mudança estética, mas a verdade é aterradora. Se a lua desaparecesse de repente, o equilíbrio da Terra seria destruído. As marés, que sustentam oceanos e ecossistemas, enfraqueceriam drasticamente. O clima, que molda nossa existência, se tornaria caótico, com temperaturas extremas e estações imprevisíveis. A vida, desde as menores criaturas até a humanidade, enfrentaria um colapso sem precedentes. Fique conosco para desvendar as consequências devastadoras da ausência da Lua. E aí, pessoal do canal Detolive, se inscreva com o sino ativado. A Lua, nosso único satélite natural, desempenha papéis fundamentais na manutenção da estabilidade terrestre. Formada há aproximadamente 4 bilhões e 500 milhões de anos, provavelmente após a colisão de um corpo celeste do tamanho de Marte com a Terra jovem, ela orbita cerca de 384.400 km de distância. Sua influência gravitacional é sentida em diversos aspectos, desde os oceanos até o clima, e sua súbita ausência desencadearia uma série de eventos catastróficos. A primeira mudança perceptível seria a escuridão total nas noites sem lua. Diferentemente das noites atuais, onde mesmo em fases menos brilhantes a lua oferece alguma iluminação, a ausência completa do satélite tornaria as noites profundamente escuras, especialmente em áreas rurais ou afastadas de luzes artificiais. Isso afetaria atividades humanas que dependem da luz natural, como caminhadas noturnas, observação de estrelas ou até mesmo segurança em áreas menos iluminadas. Em 1609, quando Galileu Galilei apontou seu telescópio para a Lua, ele revelou um corpo celeste cheio de crateras e montanhas, iniciando nossa compreensão moderna do satélite. Sem ele, a humanidade perderia não apenas um objeto de estudo, mas uma fonte de luz que moldou comportamentos culturais e práticos. Animais noturnos sofreriam imediatamente. Muitas espécies, como corujas e certos mamíferos, utilizam a luz lunar para caçar, enquanto outros, como tartarugas marinhas, dependem dela para navegação. Após eclodirem, filhotes de tartaruga se dirigem ao mar guiados pelo horizonte mais brilhante, geralmente iluminado pela lua. Sem esse guia, poderiam se desorientar, seguindo luzes artificiais ou permanecendo em terra, onde seriam presas fáceis para predadores. Aves migratórias, que frequentemente voam à noite, também usam a Lua como referência, junto com as estrelas. A ausência do satélite poderia desorganizar rotas migratórias, reduzindo taxas de sobrevivência e impactando ecossistemas dependentes dessas espécies. Além disso, fenômenos lunares desapareceriam. As fases da Lua, que marcaram calendários desde as civilizações antigas, como os babilônios, não existiriam mais. Eclipses lunares e solares, que fascinam cientistas e entusiastas, seriam impossíveis. Embora esses impactos sejam mais culturais, eles refletem a profundidade da conexão humana com o satélite. A Lua é a principal responsável pelas marés oceânicas, exercendo uma força gravitacional que deforma a superfície líquida da Terra. Essa interação, combinada com a rotação terrestre, cria ciclos de maré alta e baixa a cada aproximadamente 12 horas. O Sol também contribui, mas sua influência é cerca de metade da lunar. Sem a Lua, as marés seriam reduzidas a aproximadamente um terço de sua amplitude atual, dependendo apenas da gravidade solar. Essa redução teria consequências significativas. Ecossistemas costeiros, como manguezais e zonas entre marés, dependem do movimento das marés para a circulação de nutrientes e limpeza de sedimentos. Sem marés robustas, essas áreas poderiam estagnar, levando à morte de organismos que ali prosperam, como caranguejos, moluscos e plantas halófitas. Um estudo publicado em 2013 pela revista Science in School sugere que a ausência de marés significativas poderia interromper a mistura oceânica, essencial para a evolução da vida há 3 bilhões e 800 milhões de anos. A redistribuição da água também seria afetada. Sem a atração lunar, a água dos oceanos tenderia a se acumular nos polos, elevando o nível do mar nessas regiões e reduzindo no Equador. Isso poderia inundar áreas costeiras em latitudes altas, como partes da Escandinávia ou do Canadá, enquanto regiões equatoriais, como o Sudeste Asiático, enfrentariam recuo do mar, expondo fundos oceânicos e alterando paisagens costeiras. Países como os Países Baixos, que dependem de diques para conter o mar, poderiam enfrentar inundações devastadoras. Atividades humanas também seriam impactadas. A pesca, que muitas vezes se alinha com ciclos de maré para capturar espécies que se movem com as correntes, enfrentaria declínios. Portos que dependem de marés altas para a entrada de navios poderiam operar com menos eficiência. A geração de energia por marés, embora ainda uma fonte menor, perderia viabilidade. Essas mudanças, embora graduais, acumulariam efeitos econômicos e sociais significativos ao longo do tempo. A Lua desempenha um papel crucial na estabilização do eixo de rotação da Terra, que atualmente está inclinado em cerca de 23,5 graus em relação ao plano orbital. Essa inclinação é responsável pelas estações do ano,
garantindo variações climáticas previsíveis que sustentam a agricultura e os ecossistemas. Sem a Lua, o eixo terrestre poderia variar dramaticamente, entre 0 e 85 graus, ao longo de milhares a milhões de anos, conforme indicado por simulações citadas pelo Instituto de Física. Se o eixo se tornasse 0 grau, as estações desapareceriam, com o Equador recebendo luz solar constante e os polos permanecendo em crepúsculo perpétuo. Isso criaria climas monótonos, mas estáveis, que poderiam limitar a diversidade de ecossistemas. Por outro lado, uma inclinação de 90 graus faria com que um polo enfrentasse o Sol por 6 meses, experimentando calor extremo, enquanto outro mergulharia em escuridão e frio glacial. Cidades como Roma, que hoje tem verões de 29 graus Celsius e invernos de 13 graus Celsius, poderiam enfrentar temperaturas superiores a 100 graus Celsius ou inferiores a menos 80 graus Celsius, tornando-as inabitáveis. Essas variações climáticas teriam impactos devastadores. A agricultura, que depende de estações previsíveis, seria inviabilizada em muitas regiões, levando a crises alimentares. Ecossistemas adaptados a climas específicos colapsariam, com espécies incapazes de migrar ou se adaptar rapidamente enfrentando extinção. Um artigo da Scientific American de 2009 sugere que, sem a Lua, as oscilações climáticas poderiam ser tão extremas que a evolução de vida complexa, como a humana, seria improvável. Além disso, ventos intensos acompanhariam essas mudanças. Com o eixo oscilando, gradientes de temperatura entre regiões se intensificariam, gerando ventos de até 300 km por hora, capazes de destruir infraestruturas e tornar áreas expostas inabitáveis. A combinação de temperaturas extremas, ventos violentos e estações imprevisíveis criaria um ambiente hostil, onde apenas as formas de vida mais resistentes poderiam sobreviver, possivelmente restritas às zonas equatoriais em cenários extremos. A Lua influencia a rotação da Terra por meio do atrito das marés, que transfere energia gravitacional dos oceanos para o movimento orbital do satélite. Esse processo, descrito em um artigo da BBC News Brasil de 2023, faz com que a Terra gire mais lentamente, aumentando a duração do dia em cerca de 2 milissegundos por século. Sem a Lua, esse efeito cessaria, mas as mudanças seriam imperceptíveis no curto prazo. No entanto, a longo prazo, a ausência da Lua estabilizaria a duração do dia em seu valor atual, em vez de permitir que continue a aumentar. Comparado aos outros impactos, como as mudanças climáticas e nas marés, esse efeito é menos imediato, mas ainda relevante para a compreensão do papel da Lua na dinâmica terrestre. A Lua influencia profundamente os ciclos biológicos de muitas espécies. Tartarugas marinhas, por exemplo, dependem da luz lunar para encontrar o mar após a eclosão. Sem ela, filhotes poderiam se desorientar, reduzindo suas chances de sobrevivência. Aves migratórias, como gansos e andorinhas, usam a Lua para navegação noturna, e sua ausência poderia desorganizar rotas migratórias, afetando populações e ecossistemas dependentes. Espécies marinhas também seriam impactadas. Muitos corais sincronizam sua reprodução com as fases da Lua, liberando gametas durante noites de lua cheia. Sem esses ciclos, a reprodução poderia falhar, levando ao declínio de recifes de coral, que sustentam um quarto de toda a vida marinha. Um estudo do Royal Museums Greenwich destaca que predadores noturnos, como leões marinhos, dependem da luz lunar para caçar. Noites escuras dariam vantagem às presas, alterando cadeias alimentares e potencialmente levando à extinção de predadores. Plantas também podem ser afetadas. Algumas espécies, como certas palmeiras tropicais, têm padrões de crescimento influenciados por ciclos lunares. A interrupção desses padrões poderia reduzir a produtividade vegetal, impactando herbívoros e, consequentemente, toda a cadeia alimentar. Esses efeitos cumulativos poderiam desencadear colapsos ecológicos, com consequências imprevisíveis para a biodiversidade global. A Lua tem sido um marco na exploração espacial. Desde o pouso da Apollo 11 em 20 de julho de 1969, ela serviu como plataforma para testes de tecnologias e estudos científicos. Sua ausência forçaria agências espaciais, como a NASA, a buscar alternativas, como asteroides ou bases em órbita, para experimentos e preparações para missões a Marte. Embora isso não impacte diretamente a vida na Terra, reflete a importância da Lua como um recurso científico e estratégico. Embora o foco seja nos impactos físicos, a Lua moldou a história humana. Calendários lunares, usados por civilizações como os egípcios e chineses, estruturaram sociedades agrícolas. A ausência da Lua teria alterado esses sistemas, possivelmente atrasando avanços culturais e científicos. Em 2019, a missão Tianhe-4 da China pousou no lado oculto da Lua, reforçando sua relevância científica. Sem a Lua, nossa compreensão do sistema solar seria limitada, afetando o progresso astronômico. A narrativa da ausência da Lua começa com impactos imediatos, como noites escuras e confusão entre animais noturnos. Nos primeiros meses, as marés enfraquecidas alterariam ecossistemas costeiros, com espécies marinhas enfrentando dificuldades para se adaptar. Em poucos anos, a instabilidade do eixo terrestre começaria a se manifestar, com mudanças climáticas perceptíveis,
como verões mais quentes e invernos mais frios. Ao longo de décadas, essas variações se intensificariam, com ventos extremos e temperaturas inóspitas remodelando paisagens e forçando migrações em massa. Em escalas de tempo geológicas, a Terra poderia se tornar irreconhecível. Regiões polares inundadas contrastariam com desertos equatoriais. A biodiversidade diminuiria drasticamente, com apenas as espécies mais adaptáveis sobrevivendo. A humanidade, se sobrevivesse, teria que se reinventar, desenvolvendo tecnologias para lidar com o ambiente hostil. A ausência da Lua, portanto, não seria apenas uma perda estética, mas um evento que redefiniria a existência terrestre. A Lua é mais do que um corpo celeste brilhante. É um estabilizador essencial da vida na Terra. Sua ausência imediata causaria escuridão noturna e desorientação biológica, enquanto os efeitos a longo prazo, como marés reduzidas e instabilidade climática, ameaçariam ecossistemas e a sobrevivência humana. Comparado a outros cenários astronômicos, como a perda do Sol, a ausência da Lua é menos catastrófica, mas ainda devastadora. Estudos, como os da National Geographic, reforçam que a Lua é um regulador climático e biológico indispensável. As escolhas narrativas, como enfatizar os impactos climáticos e biológicos, refletem a gravidade do tema. A ausência da Lua não é apenas uma curiosidade científica, mas um lembrete da fragilidade do equilíbrio terrestre. A humanidade, que celebrou o pouso lunar em 1969, deve reconhecer a Lua como um pilar de sua existência. Apesar de todos os efeitos devastadores que a falta da Lua causaria em nossas vidas e no nosso planeta. É incrível pensar que mesmo assim a humanidade poderia prosperar. Seria muito difícil, mas ainda assim, certamente a humanidade daria um jeito. E agora, queremos ouvir você. Qual seria o impacto mais devastador da ausência da Lua em nosso planeta? A escuridão das noites, o colapso das marés ou o caos climático? Deixe seu comentário abaixo. Compartilhe suas ideias e não esqueça de curtir e compartilhar este vídeo para que mais pessoas descubram o papel crucial da Lua em nossas vidas. Inscreva-se no canal e ative o sino para não perder nenhum conteúdo. Valeu! Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards your